Ainda no ano de 2019, eu estava bem descrente e precisava remodelar o meu negócio, pois eu estava perdendo muitas clientes devido à técnica de adesivo. Confecção não era uma confecção legal e eu precisava modificar. Mas, pesquisando o mercado, eu descobri que o tecimento convencional em metros não me fornecia o suprimento que eu precisava para construir uma técnica da forma como eu imaginava o Nano Slim. Então, eu precisei ir para a máquina, testar e comprovar que eu precisava de mecanismos para fazer telas com mais quantidade de cabelo e mais finas e maleáveis para o Nano Slim. O mecanismo de colocação do ponto Nano Slim compreende que cada área do cabelo natural da cliente utilizado para prender a tela deve ser preservada. Por isso, a barreira elástica cria junto do cabelo da cliente uma espécie de malha, esticando todas as vezes que a cliente movimenta as telas, desembaraça o cabelo, escova ou penteia. A tela se afasta do couro cabeludo e volta como o movimento de um elástico, e cada ponto tem seu espaço exato para que a tela não escorregue, forçando as laterais. Eu me baseei na mecânica de caminhões-tanques que são compartimentados quando carregam seus líquidos. Essa dinâmica permite com que, em caso de um acidente, uma freada brusca, o peso do líquido transportado não seja bruscamente movimentado para a mesma direção. A compartimentação divide o peso de cada área e assim se torna equilibrado. As telas possuem um peso extra aos fios, e por este motivo é que deve ser compartimentado na barreira elástica e dividido em toda a extensão capilar. Isso faz com que jamais uma das laterais seja forçada em continuidade quando ela for recrutada. O ponto Nano Slim não é simplesmente um mega hair. É uma técnica que reúne conhecimentos de física e torna a vida da cliente mais fácil e simples. Se o mega hair promete ficar na cabeça da cliente por 60 dias, assim deve acontecer. Cabe à técnica de mega hair ter recursos, mecanismos e condições para que o cabelo natural não sofra nenhum tipo de agressão com o peso extra do mega hair. É necessário que o profissional entenda que precisa de uma engenharia que respeite a natureza do fio do cabelo, e é isso que o ponto Nano Slim faz. As telas de ponto Nano Slim podem ser usadas sem nenhum tipo de manutenção, até por mais de 1 ano, e isso se deve à qualidade da confecção, reunindo de forma inteligente os fios de cabelo na máquina de costura, entendendo os mecanismos da máquina de costura também. Muitos profissionais se gabam de oferecerem tecimentos finos, enquanto que em rendimento esses tecimentos finos proporcionam muitos metros que precisam ser distribuídos no couro cabeludo. A inteligência do ponto Nano Slim está em utilizar a barreira mecânica e a barreira química para agrupar mais fios de cabelo no mesmo espaço em que se deseja determinados centímetros de tela. A estrutura precisa ser macia e fina, porque é a estrutura que a cliente sente no seu couro cabeludo. A técnica de tecimento Nano Slim prioriza entender como a máquina agrupa esses cabelos e como ela fixa esses cabelos de forma natural, pois a máquina de costura foi criada para tecidos. Dessa forma, a estrutura criada assemelha-se ao tecido que facilmente é reconhecido pela máquina e também envolve os fios, protegendo-os durante o uso. Tudo foi pensado para ser inteligentemente facilitador na vida das mulheres. O processo envolveu muita entrega e empatia. A barreira mecânica é colocada assim que o cabelo é distribuído na máquina, e ela permite que a máquina tenha um melhor desempenho devido ao tecido do Tule Illusion. Depois da primeira etapa, o cabelo recebe a barreira química, e a barreira mecânica desempenha o papel de facilitação no processo das viradas, ou seja, da bainha, que vai prender melhor o cabelo. E dessa forma o tecido protege, consequentemente, os cabelos que estão presos, evitando que esses fios possam se desfiar todas as vezes que a cliente penteia o cabelo. Por isso recebe o nome de barreira mecânica, por se tratar de uma membrana que facilita e envolve o processo de confecção. A barreira química complementa o processo de confecção em determinado estágio, em que ela reforça o trabalho da barreira mecânica. Trata-se de um blend químico desenvolvido para melhorar o desempenho da barreira mecânica e ajudar de forma efetiva na contenção dos fios. Um dos grandes segredos da confecção do ponto Nano Slim.
Na barreira elástica reside todo o segredo, o coração do ponto nano slim. Ela é confeccionada junto à tela, possuindo todo um mecanismo para que os fios de cabelo sejam entrelaçados uns aos outros e à barreira elástica, formando uma malha. Automaticamente, nenhum ponto da cabeça fica sobrecarregado, ou pode vir a sofrer danos devido ao peso do mega hair implantado. A barreira elástica é compartimentada dessa forma, cada pontinho tem seu espaço reservado e comunica-se com os demais, criando o efeito da elasticidade. A barreira elástica desempenha um papel fundamental no dia a dia da cliente quando ela penteia o cabelo, escova o cabelo, faz penteados e rabo de cavalo ou coque. É também a barreira elástica responsável pelo prazo em cada manutenção e pela perfeita fixação das telas na cabeça da cliente, sendo dessa forma a grande responsável pela promessa de um mega hair saudável, confortável e duradouro. O ponto nano slim é colocado apenas com o cabelo da cliente e uma agulha especial. A agulha é originalmente utilizada em maquinário de tricô e foi adaptada para o entrelace capilar. Utilizada da forma correta, fará pontos especiais em transparência que, junto da barreira elástica, prenderão as telas na cabeça da cliente. As telas ficarão presas das extremidades para o centro e são fixadas ao centro com uma única peça de microlink. No ponto nano slim, diferentemente do ponto americano, não precisa de uma base dolorida com nós ou microlinks na cabeça do cliente, para que seja costurada a tela com agulha e linha, fazendo muita pressão aos bulbos capilares. Muitas vezes não existe uma estrutura de telas, e sim um tecimento em metros que é recortado ou dobrado em várias camadas diretamente na cabeça da cliente. De forma alguma, o ponto nano slim causa qualquer incômodo que seja, principalmente para dormir. Sabemos que ficamos no mínimo 8 horas com a cabeça recostada no travesseiro. E qualquer estrutura que machuque o couro cabeludo durante essas 8 horas impactará e muito na saúde do couro cabeludo e dos bulbos capilares envolvidos. Algumas técnicas de ponto americano causam marcas irreversíveis dos nozinhos pressionados contra o couro cabeludo durante o sono. E isso é muito sério. Isso envolve saúde capilar e até mesmo constantes dores de cabeça e enxaquecas. Com o ponto nano slim, a cliente consegue movimentar suas telas e é recomendado o uso da touca de cetim para dormir. E como já é sabido, a barreira elástica proporcionará a elasticidade necessária para que ela se movimente durante a noite sem que as laterais sejam tracionadas. E a touca protegerá de qualquer incidente durante a noite com o mega hair. Outro modelo que parte da mesma premissa de ser um compartimento são as carrocerias tanques, muito utilizadas para carregar líquidos como água, gasolina, álcool e outros tipos de combustíveis, por muitas vezes serem utilizados no transporte de produtos inflamáveis e explosivos. Eles contam com uma proteção para garantir que acidentes não sejam causados. Assim, evita-se colocar a vida do motorista e de outras pessoas em risco. Portanto, quando fazemos a comparação da barreira elástica com a carroceria tanque, nós individualizamos cada ponto. Cada ponto tem seu espaço para que ele possa se movimentar, para que ele tenha mobilidade e não puxe o ponto que está ao seu lado. Em caso de movimentação brusca das telas, a barreira elástica faz a proteção de cada mecha do cabelo onde foi feita o ponto nano slim. Outra comparação que pode ser feita é com a cama elástica. Todas as vezes que a pessoa pula, os elásticos absorvem o impacto, descendo e voltando. Descendo e voltando. A barreira elástica não é um elástico em si, porém, o efeito que ela cria é exatamente de uma malha, como uma roupa de ginástica, que você coloca para treinar, para fazer suas atividades físicas, e te dá maleabilidade. Essa maleabilidade é proporcionada pela barreira elástica, que age como uma cama elástica, absorvendo todos os impactos no cabelo e nas telas. O impacto de pentear, o impacto de puxar, o impacto de fazer um penteado, um rabo de cavalo, e também de estar com um dos lados da cabeça recostado no travesseiro e puxando o lado oposto. A barreira elástica realmente absorve todos os impactos de movimentos das telas no dia a dia. E o resultado de todos esses mecanismos reunidos, barreira mecânica, barreira química e barreira elástica, são telas duradouras. Telas que duram 2 anos ou mais,
e telas que não prejudicam o couro cabeludo da cliente e o crescimento do seu cabelo natural. Se você deseja que seu cabelo cresça de forma natural, normal e sem prejudicar seus bulbos capilares, conheça a técnica Nano Slim. Você pode sim usar um método de mega hair muito saudável, novo no mercado e que vai te trazer todos os benefícios que só Nano Slim pode trazer. Conheça Nano Slim.